Olá, boa noite. Chegou o dia da gente conversar melhor, um pouquinho mais a fundo sobre os temperamentos, né? Os 4 temperamentos e como isso influencia o nosso caminho para a santidade, né? Quero começar dizendo aqui, gente, que vamos parar com essa maneira de ser cristão frouxo, cristão fraco, cristão molezinha, né? Que santidade é, é só para Jesus Cristo, né? Não, gente, todos nós somos convidados a ser santo e ser santo é tudo de bom, né? Buscar a sabedoria, buscar a santidade é buscar a união com Deus e a união com Deus é a solução para todos os seus problemas, né? Uma pessoa que tem sabedoria, ela tem prosperidade, ela tem saúde, ela tem alegria, né? Ela tem respostas, ela tem um norte, ela tem motivo para viver, ela tem motivação, é uma pessoa cheia de energia, né? Uma pessoa que é sábia, uma pessoa que está unida a Deus, ela tem os dons do Espírito Santo, ela tem amigos, ela é buscada para ter conselhos. Então, ser santo, né? Ela tem liberdade, liberdade mental, liberdade espiritual. Ela sabe que os problemas terrenos, né? Porque não significa que não tenha problemas, mas a pessoa que é santa, ela sabe que os problemas que ela tem aqui na Terra são apenas para o desenvolvimento dela, do espírito dela, são apenas experiências que ela precisa viver para se desenvolver. E ela não tem medo, porque ela confia em Deus, ela sabe que ela não está só, né? E ela tem a sabedoria, tem a bênção de Deus, né? Da sabedoria para poder passar. Quando vem um problema, ela sabe que tem a solução junto com aquele problema, ela não sofre, né? Ela pode sentir dor, a dor é real, mas ela não mergulha no sofrimento, porque existe uma paz que só quem já passou pelo olho do furacão e encontrou Jesus e encontrou Deus lá no olho do furacão, sabe que paz é essa. É uma paz inabalável, inabalável. Então, vamos todos subir o monte, vamos todos procurar a santidade, né? E esse vídeo aqui vai ser só um pequeno conhecimento muito humilde sobre os 4 temperamentos, no intuito da gente se conhecer e se conhecendo, a gente dá aquele segundo passo, né, que é um passo mais concreto na nossa santidade, que é adquirir as virtudes que fazem com que a gente se desenvolva como ser humano, né? Então, eu vou relembrar aqui um pouco o que a gente já falou no vídeo passado, né, o pecadinho de estimação. Se você não viu esse vídeo, é bom ver, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas o que a gente precisa, a gente está querendo falar sobre os temperamentos, porque o espírito da gente, né, como falou muito bem o padre Paulo, o espírito da gente, ele fica montado, é como se fosse um cavaleiro montado num cavalinho que é o nosso corpo, né? Então, quanto mais esse cavaleiro conhece o seu cavalinho, né, mais habilidade ele tem. E é isso, nós precisamos nos conhecer, conhecer o nosso cavalinho, esse corpo aqui nosso, né, que tem suas tendências, que tem suas qualidades. E a gente conhecendo isso, a gente se trabalhar para desenvolver as virtudes que nos levam à sabedoria. Então, dito tudo isso, né, nós sabemos que nós não somos anjos, obviamente, nós temos um corpo, nosso espírito, ele tem que conviver com o nosso corpo e experimentar o que é muito lindo, né? Que é experimentar as coisas da vida através dos sentidos, através da matéria, né? Esse é o nosso composto, foi isso que Deus planejou pra gente. Deus não planejou pra gente uma vez. Esse final de semana eu estava escutando uma pessoa próxima a mim dizendo que a alma se sente presa no corpo, aprisionada, como se o corpo fosse uma prisão. Não, o corpo ele é uma prisão para aquele espírito que não tem a chance de evoluir, não tem a chance de ser tudo que sonhou ser, tudo que se propôs diante da face de Deus de ser, né?
os anjos, e que eu estava comparando a gente, né, com os anjos, é porque os anjos, eles conhecem a verdade, eles veem Deus face a face, e quando eles fazem uma escolha, eles fazem uma escolha livre. Já os animais, por exemplo, né, de outra maneira, né, indo para um outro extremo, anjos, animais, os animais, eles não têm liberdade, eles são puro instinto. Então, eles agem de acordo com os instintos deles. Né? O conhecimento deles é um conhecimento muito limitado. Né? Eles não conhecem a verdade. Eles agem de acordo com o corpo. Está com fome, come. Está com sede, bebe. Está com vontade de acasalar, acasala. Né? É isso que os animais fazem. Eles não têm liberdade para fazer uma escolha. Nós, seres humanos, somos um composto dos dois. Nós somos um pouco anjo, né? Porque nós temos uma alma, um espírito que conhece a verdade. E nós temos um corpo, que é matéria. E que esse corpo, ele tem tendências, ele tem desejos, ele tem vontades que não são livres. Né? Que assim, não são livres no sentido de que, independente da gente, de nós, do nosso racional, essas vontades, esses desejos, essas inclinações existem. E nós é que somos responsáveis pela razão, pelo desejo, pela vontade, pela graça divina de dominar essas tendências do nosso corpo. Então, os 4 temperamentos, eles carregam com eles características felizes e carregam com eles tendências de pecado, tendências de, vamos dizer assim, de vontades, de desejos mesmos, diferentes, né? Então, vamos lá. Como é que eu consigo saber qual é o meu temperamento? São 4, né? Eu vou dar a ideia aqui. Por favor, gente, ó, tem na internet, tem quiz, descubra qual é o seu temperamento e tal. Você só vai saber o seu temperamento de verdade de 2 maneiras: se dedicando a estudar os temperamentos e principalmente se observando, né? Se observando no dia a dia. Mas aqui eu vou dar um norte para vocês, né? De como vocês podem ter uma ideia de de qual é o seu temperamento. Né? Tem um quadrante que eu vou desenhar aqui para vocês, né? De uma maneira muito rústica, muito humilde, mas que para as pessoas mais visuais vão conseguir entender melhor. Vamos lá. São 2 perguntas e 4 combinações de respostas, né? Respostas são sim, não. Pode ser sim, não, sim, sim, né? Não, sim, não. E aí vai ser os 4 temperamentos. Espero que não esteja confuso, mas vai clarear. A primeira pergunta é o seguinte: quando uma coisa exterior, né, um estímulo exterior te toca, uma injustiça, ou alguém dá uma palavra mais grosseira para você, alguma coisa de fora. Eu vou falar aqui muito da ira, gente, mas não é a ira que caracteriza. A ira é só uma coisa mais fácil, um sentimento mais fácil de você diagnosticar, de você perceber, né? Mas existem outras vontades, outras coisas, outros estímulos que vêm de fora, né? Que também servem do mesmo jeito, como exemplo, né? Agora eu vou tomar o exemplo da ira, que eu acho mais simples, mais fácil. Todo mundo tem ira, tá, gente? Os 4 temperamentos. Todo mundo tem. Mas ela se manifesta nas pessoas de maneiras diferentes. Uma se manifesta com muito furor, com muita veemência, com volume. Com outras é mais fraco, né? Vamos dizer assim, a mesma ofensa. Para uns isso dura uma eternidade. A pessoa passa ali, ó, uma vida
lembrando daquilo, remoendo aquilo, passa um ano sem ver a pessoa, quando vê a pessoa, a primeira coisa que lembra é da ofensa que ela fez. E tem outros que aconteceu de manhã, de tarde, ela nem lembra mais. Né? Mais ou menos assim, tá? Eu tô falando de uma maneira extrema, mas é por aí. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quando você recebe uma ofensa, né? Alguém dá uma palavra para você dura, ou faz alguma coisa que você não considera justa, que você sente raiva. Essa raiva é imediata, na mesma hora, bateu, levou, e eu não estou falando de como você age, né? De você reagir de maneira imediata, porque muitas vezes você pode ter adquirido virtudes e por causa disso você se tornou uma pessoa controlada, mas aquele furor dentro de você, aquele fogo, ele vem imediatamente ou ele é uma coisa que vem lenta, que você na hora fica meio assim, que foi isso que aconteceu, né? Meio sem entender. E depois quando você se lembra, você fica com raiva. Não, agora eu tô com raiva. Você para e pensa no que aconteceu, você fala, rapaz, que foi isso que essa pessoa fez? Não gostei não. Agora eu tô com raiva. Mas não foi na mesma hora. Então, essa é a primeira pergunta. Acontece imediatamente ou leva um tempo para acontecer? Quando acontece imediatamente, acontece de maneira furiosa, volumosa, ou é aquela raiva assim, raivinha, né? Como é que isso funciona em você? Então, se o que você sente é uma raivinha e leva um tempo, você é ou fleumático ou melancólico. Um dos dois. Você está no quadrante lá embaixo, lá. Vou mostrar ali o quadrante para vocês. Então, vá guardando aí, ou fleumático ou melancólico. Se acontece de forma, se essa raiva, essa ira, ela vem de forma volumosa, né? Ela vem com tudo, mesmo que você não reaja, mas você sente dentro de você aquele calor, aquele negócio e vê na mesma hora. A pessoa lhe ofendeu, você já tá acende a raiva em você. E acende forte, né? Se acontece nessa velocidade e com esse volume, então você é ou sanguíneo ou colérico. Tô olhando aqui meu gráficozinho. Aí vem a segunda pergunta. Isso a resposta é sim, não, né? Uma vez que você sente isso, dura, é uma coisa assim que dura por muito tempo. Estou falando, viu, gente, de meses, de anos, por exemplo, eu sou colérica, meu marido é fleumático. A gente já foi ofendido pela mesma pessoa numa situação. Ele ficou com raiva, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva na mesma hora. Ele ficou com raiva depois, refletindo sobre o assunto. Passou um tempo, né? Como a ofensa foi uma ofensa que realmente magoou bastante, passou tipo um tempinho, algumas semanas, e ele já estava bem. Para mim passou, acho que tem quase um ano. E não tá tão bem assim. Eu até perdoei a pessoa, mas aquilo fica se propondo para mim toda hora, né? Quando eu lembro, quando eu vejo a pessoa, hoje mais não, mas por muito tempo ficou assim. Aquele negócio subia de novo, sabe? Quando eu olhava para a pessoa, quando eu via a pessoa, ou quando eu lembrava da situação, a raiva vinha de novo, e de novo, e de novo, né? Não passa, demora para passar, demora demais. Então, se demora para passar, daí você é ou colérico ou melancólico, né? Então o gráfico, ele é mais ou menos assim. Eu vou desenhar ele aqui mais bonitinho. Espera aí, um minuto só.
Gente, peraí. Que agora a caneta falhou. A caneta falhou, mas eu acho que dá pra ver. Vamos ver se dá pra ver. Tá aqui. Sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Aqui é o quanto a veemência, a rapidez, a velocidade que você sente, né? Aquela raiva. Então, ela é fraquinha, ela é demorada para os fleumáticos e melancólicos. Para os sanguíneos e para os coléricos, ela é forte, né? E ao mesmo tempo, para um sanguíneo e fleumático, a resposta é, vamos dizer, rápida. Não, a resposta não é rápida, mas a duração, a durabilidade, ela é pouca, né? Enquanto que para o colérico e para o melancólico, ela dura muito tempo. Então, dito tudo isso, o que é que acontece? Vamos começar falando pelo fleumático. O fleumático é aquele que respondeu não e não, né? Quando você sente a raiva, como exemplo de novo, quando você sente um estímulo que vem de fora, você fica com raiva imediatamente, o sentimento aflora em você, o fogo acende em você rapidamente? Ele diz não. E uma vez que acendeu, fica por muito tempo? Não, também. Ele responde não e não. Daí, o que é que acontece? O fleumático, a característica dele é de uma pessoa, vamos dizer assim, sem energia, né? Na dele. Uma pessoa fácil de conviver, né? Tem muitas características felizes, é analítico, objetivo. Como ele não é passional, né? Ele não se envolve emocionalmente com tanta facilidade, ele não é estimulado pelo mundo com tanta facilidade, o fleumático, ele consegue ver o pau quebrando aí na frente entre duas pessoas e ele consegue conciliar essas duas pessoas. Ele tem essa facilidade, né? Se a virtude dele for bem desenvolvida, né? Por quê? Porque ele consegue julgar, vamos dizer assim, julgar com mais, com uma visão mais de fora, né? Sem tomar partido. Então, basta dizer, por exemplo, que eu tinha um relacionamento muito difícil com meu irmão e quando eu ainda namorava o meu marido, ele falou uma frase sobre uma situação que eu estava me queixando com meu irmão e ele falou uma frase, mas ele falou uma frase tão sem julgamento, uma frase tão assim, ele não estava falando nem mal de mim, nem mal do meu irmão, ele estava apenas constatando um fato que ele me fez ver a verdade. Ele me fez ver o ponto cego que o colérico tem, que a gente vai falar disso, que é se observar. No que ele me mostrou meu ponto cego, ele virou uma chave em mim. E desde então, o meu relacionamento com meu irmão se tornou outro. Então, essa é a grande virtude, né? É uma das grandes virtudes do fleumático. Porém, o fleumático, ele é um temperamento que ele não tem muita energia. Ele é meio paradão. Quando a gente fala assim dos desejos, né? Aí eu vou dar uma pausa aqui para falar dos desejos, porque isso é muito importante. Existe o desejo concupiscível e o desejo irascível. O que é isso? Vou falar de maneira bem resumida aqui. O desejo concupiscível é o desejo pela coisa fácil.
pela coisa que não exige muito esforço, que está lá, né? Por exemplo, um cachorro quer comer, a comida está disponível, é um bem concupiscível, né? Fácil, ele vai lá e come. Ele tem desejo de comer, ele vai lá e come. Isso é um desejo concupiscível. Agora, se um cachorro vê um osso que parece suculento e está na boca de um outro cachorro e ele tem esse desejo, esse já é um desejo irascível. Por quê? Porque é um desejo que tem um obstáculo, que é árduo, que ele vai precisar fazer alguma coisa para conquistar o que ele quer. Então, vem aquela energia para poder conquistar aquilo, para poder tomar o osso. Nós também somos assim. Nós temos desejos, inclinações para ter desejo por coisas que estão ali fáceis ao nosso dispor e coisas difíceis, né? Coisas mais árduas. O problema do fleumático é que o desejo dele, né, dele e do sanguíneo, é um desejo concupiscível. E o fleumático, especialmente, como ele não tem essa energia, ele não tem muito estímulo de fora, ele não tem muito desejo pelo que é difícil e nem é muito estimulado pelo que vem de fora, ele não tem muita energia nem nada que o faça se mover a avançar, a evoluir, a ir para frente, a ter um objetivo, a perseguir algo. Não tem essa gana, é isso que eu quero, vamos lá. Não. O fleumático, ele está feliz, está de boaça na dele. Você deixar o fleumático passar a vida toda na frente do Netflix, trabalha, faz o que tem que fazer, paga as contas, fica de boa. Se não tem nada apertando a vida dele, ele segue feliz da vida. Então, o risco do fleumático é passar a vida sem nunca deixar um legado, sem nunca deixar alguma marca. Você não tem nem passar pela vida, você nem tem esse desejo de deixar uma marca, de fazer algo grande, né? Algo grandioso, de conquistar algo maior. Porque ele não tem esse desejo, essa energia, né? Então, fica aí esse detalhe do fleumático. Vamos seguir para o próximo. Sanguíneo. O sanguíneo é aquele que respondeu sim para a primeira pergunta. Não, eu, quando uma coisa me estimula de fora, bufo, vem aquela raiva, aquele negócio na mesma hora. Mas é fogo de palha. É aquele carro que tem muita potência, mas que o consumo do combustível é muito rápido, no instante acaba. Assim é o sanguíneo. E aí o sanguíneo, o que acontece? Tem alguns problemas. A tendência do sanguíneo é não ter fidelidade. Ele é muito movido pelos estímulos, né? Sanguíneo é aquele que, numa oração pessoal, ele se comove, né? E ele vive por essas comoções, então ele gosta de igreja, ele gosta de ouvir o canto, de falar, de tocar, né? Ele gosta muito de viver pelos sentidos, é muito artístico, né? É muito emotivo, mas ele não tem fidelidade. Para o sanguíneo é muito difícil meditar, por exemplo. Para todo mundo é difícil. Meditar não é uma coisa fácil, porque exige você não se apegar aos pensamentos, e isso não é fácil para quem não tem uma disciplina de treinamento da mente, né? Mas para o sanguíneo é especialmente difícil. O sanguíneo, ele quer estar se movendo, ele quer ir ser movido pelo que estimula. Não estimula mais, morreu. E aí corre o risco de não dar continuidade, de não pegar um caminho e seguir aquele caminho até conseguir a evolução. Não, se aquilo dali já não seduz, já não toca aquele coração, né? Na aridez da oração, na aridez, quando a vida não está acontecendo mais nada, ele perde aquele desejo, aquela vontade,
aquela motivação, e uma vez que ele não tem motivação, ele tem uma séria tendência de não seguir adiante, né? Esse é o sanguíneo. Aí vamos para quem nós vamos agora? Melancólico. O melancólico é aquele que respondeu: não. Quando alguma coisa de fora me atinge, eu levo um tempo para poder subir aquele fogo em mim, aquela resposta, né? Quando vem, ela não vem assim volumosa, é mais branda. Porém, uma vez que alguma coisa me marca, uma vez que pega, vai lá, tum, tum, tum no coração, entra que não sai mais, né? Se por um lado o fleumático é aquele que gosta de viver no mundinho dele para se divertir, fica lá de boas na Netflixinha e tal, né? O melancólico, ele entra no mundo dele e ele fica remoendo aqueles problemas. Ele entra dentro dele para poder ficar ali, ó, sofrendo as dores, as mesmas dores, tentando solucionar os mesmos problemas. É como se ele vivesse, é como se fosse um cachorro atrás do rabo, né? Vivendo aquele mesmo problema de novo, e de novo, e de novo, de novo. E aí o melancólico, ele tem uma tendência à desesperança, ao pessimismo. O melancólico dos desejos, né, naquela questão do desejo concupiscível ou irascível, ele é aquele que ele vai pelo difícil, né? Mas ele vai pelo difícil, quer dizer, ele deseja o difícil, mas ele não se sente capaz de conseguir o difícil. Então ele sofre, ele quer, mas ele sente que não é para ele. Ele quer, mas ele sente que ele não é capaz. Então isso traz muita angústia, traz muita ansiedade, traz tristeza, né? Então, essa é a grande dificuldade do melancólico. É ter coragem de seguir adiante, é ter confiança, é controlar os pensamentos. O melancólico também é muito importante a meditação, para ele perceber quando ele entra nesse ciclo, nesse loop de ficar pensando na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa, que o põe para baixo como se fosse, né, aquele redemoinho mesmo. Como se fosse alguém que está naquele redemoinho no mar, e o mar agitado, e aquele mar que vai puxando para baixo e a pessoa não tem força, né? Assim, ele é sugado por esses pensamentos. Então, o melancólico, ele precisa estar se lembrando da graça de Deus o tempo inteiro, ele precisa estar se lembrando das coisas boas. Um exercício muito bom para o melancólico é um exercício de gratidão. De todos os dias se lembrar das coisas pelas quais ele é grato. Todo dia. Isso é muito bom para o melancólico, né? Faz ele mudar o foco da vida dele, né? Faz ele lembrar as coisas boas que aconteceram para ele, o local que Deus tocou o coração dele. Porque, por outro lado, o melancólico, se Deus tocou ali o coração, tá lá, não é como o sanguíneo que depois ele esquece. Não, ele quando volta para aquele local, não, eu lembro quando Deus tocou meu coração. E ele se lembra disso, né? A memória de Deus, não a memória de si mesmo e dos próprios problemas, mas quando ele se lembra da memória de Deus, quando ele volta o olhar dele para a memória de Deus, aí ele é salvo desse temperamento, né? Eu preciso voltar um pouquinho para o sanguíneo, porque eu esqueci de falar sobre o desejo, né? O apetite do sanguíneo. Ele não é um apetite irascível. Ele, assim como o fleumático, ele tem um apetite pelas coisas fáceis.
né, que estão ali, ó, ao redor. Então, ele tem muita tendência para gula, sensualidade, né, para as coisas que estão ali, ao redor dele, que não é difícil. Já o melancólico, ele tem uma tendência, né, porque ele tem um apetite irascível, porém ele não se sente capaz, ele tem uma tendência pela inveja. De olhar para o outro e ver que o outro é capaz e ele não se sente capaz de adquirir aquelas coisas. Então, vocês estão vendo como o pecado, eles vão tendo uma pegada diferente em cada temperamento. Não significa que um sanguíneo não vai ter inveja, que um fleumático não vai ter inveja. Não, não é isso. Mas o que a gente está falando é de uma tendência. Como se fosse um carro-chefe dos pecados. Né? Como se fosse aquele carro balanceado, que eu falei, mal balanceado, que vai puxando para aquele lado. E é muito importante que a gente esteja atento a onde é que a gente tem essa pegada do pecado, qual é o pecado que a gente tem que é mais dominante na gente, porque só assim a gente consegue se trabalhar para adquirir as virtudes. Né? Mas a gente já falou de 3 temperamentos, falta o 4, que é o colérico. O colérico, senhoras e senhores, é o meu temperamento. Ele diz sim para as 2 coisas. Sim, a minha resposta é imediata. Sim, a minha resposta é volumosa, cheia, né? Cheio de energia. Tem muita energia dentro do colérico. E sim, isso dura por muito tempo, anos. Aí o que é que acontece? O colérico, ele tem muita energia. É como se fosse assim, ó. O padre Paulo, ele fala uma coisa super interessante. Ele diz que de todos os cavalinhos, o cavalo do colérico é como se fosse aquele cavalo mais potente, com muita energia, mais veloz, né? Só que por causa disso, né, não é que ele seja um melhor temperamento, não existe temperamento melhor do que o outro, mas ele é um temperamento de grande energia. E justamente por isso, ele talvez seja o que mais precisa de uma alma muito bem treinada para domar esse cavalinho, porque senão ele fica aí pinotando para tudo que é lado e derrubando tudo ao redor, né? Então, o colérico, ele tem essa grande energia. O colérico, ele tem um apetite irascível, ele vai pelo difícil e ele vai com tudo, né? Então, ele tem grande tendência a ser líder, muita energia, muita força. Mas tem uma coisa no colérico que é muito séria. O pecado que o colérico tem mais tendência é o orgulho. Assim como a humildade é a mãe de todas as virtudes, o orgulho é o pai de todos os pecados. Então, o colérico, ele tem aquela tendência de dizer: eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho. De meio que querer botar Deus no banquinho e falar: ó, eu quero as coisas do meu jeito, né? E tem um ponto cego muito grande, porque do jeito que o colérico, ele tem muita sagacidade, muita destreza. Não, é esse o problema, vamos lá, vamos resolver, é assim que resolve. Ele vê o problema em tudo que é canto, ele vê a solução para os problemas em tudo que é canto. Ele toma a liderança para poder ir lá e resolver. Mas o ponto cego dele é que ele não consegue ver isso tudo nele mesmo. Ele não consegue perceber. O ponto cego dele é ele, né? Então, eu como colérica, eu posso dizer a vocês que toda vez que eu estou envolvida num problema, num debate, né, numa coisa que eu acho que eu estou super certa, eu desconfio. Porque
Todo mundo tem alguma coisa que poderia ter feito melhor, que poderia ter feito diferente. E se duas pessoas brigaram, todas as duas têm de alguma forma alguma responsabilidade sobre o que aconteceu. Então eu fico sempre me perguntando qual é a minha responsabilidade, porque eu sei que eu tenho uma tendência a não enxergar. Muitas vezes eu pergunto ao meu marido: não, mas vem cá, você que está de fora, amor, diga aí, o que é que você achou? Meu marido é fleumático, ele é meu marido, mas ele tem uma tendência a ver as coisas de fora, sem tanta passionalidade, sem tomar o pé, é minha esposa. Então ele tem uma capacidade de análise muito boa. Daí eu vou e pergunto a ele. E ele sempre me diz, né? O padre Paulo, ele falou que o rei Davi era colérico. E quando ele aprontou lá, que ele foi, né? Acho que vocês devem conhecer essa história, que ele pegou a mulher do outro, ainda mandou matar o outro para poder ficar com a mulher dele. O profeta vai lá, sabendo que ele tem esse ponto cego de não conseguir se enxergar cometendo um grande erro. Ele vai contar a história de uma ovelha que era a única para uma pessoa, enquanto que o outro podia ter todas as outras ovelhas, e ele toma essa ovelha da pessoa e ainda manda matar o dono. Aí o rei Davi, como bom colérico, opa, quem foi que fez isso? Não, vamos resolver, tá errado. Aí o profeta fala assim: foi você, foi tu, ó rei. E aí ele entra em grande arrependimento, né, fiel a Deus como ele é. Então você vê que mesmo as grandes figuras da Bíblia e os santos, todos eles têm os seus temperamentos, né, e tiveram dificuldades em lidar com esses temperamentos. Tiveram grandes características e características muito infelizes que eles vão domando, que eles vão se arrependendo, que eles vão oferecendo humildemente a Deus: está aqui a minha miséria, está aqui a minha tendência. Está aqui esse erro que eu cometo de novo, eu me proponho a não cometer, mas eu cometo. Então assim, todos nós temos as nossas tendências de pecado, todos nós temos as nossas grandes qualidades. E é preciso estudar isso mais a fundo, estudar no sentido de se conhecer, mas não, lembrando sempre, isso é muito importante, talvez a coisa mais importante desse vídeo. Se lembrar sempre que o autoconhecimento, né, dos temperamentos, o conhecimento dos temperamentos não é para ser algo determinante. Você não é só um animal, você também é espírito, é uma alma, uma pessoa que tem razão e vontade. E essa vontade, ela é livre. A sua vontade, né, que é a sua racionalidade, ela é livre para fazer escolhas. Então, a gente está tendo esse conhecimento não é para justificar as nossas falhas, muito pelo contrário. Nem para a gente ficar se vangloriando das nossas boas características, mas para a gente dominar o nosso temperamento, moldar o nosso temperamento, de forma que seja um jardim bonito, onde você, arrancando as ervas daninhas, e principalmente aquela que tem mais pegada no seu jardim, as outras morram também. E o seu jardim floresça em virtudes. Né? Porque é isso que acontece quando a gente combate um defeito dominante, que é um carro-chefe, outros defeitos começam a esmorecer e as virtudes sobem. Né? E aí você vai moldando um temperamento cada vez mais santo, cada vez mais sábio, cada vez mais próximo de Deus. E a gente vai fazendo aquilo que é buscar primeiro o reino de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. Tudo é tudo. Né? Quando Deus fala isso, Ele fala: olha aí os pardais, não passa um, não cai um no chão que Deus não saiba. Olha aí os lírios do campo, que se vestem tão bem. Imagine Deus com os seus filhos amados, que somos todos nós. Quem tem filho sabe
O amor que a gente tem, o desejo que a gente tem de tudo de bom para eles, é isso que Deus quer para a gente. Mas é preciso a gente buscar primeiro o reino dele. E o que é buscar o reino dele? É buscar sabedoria, é buscar se unir a ele, é buscar santidade, é buscar comer da árvore da vida, que é o próprio Deus, que é a sabedoria dele, né? Então esse autoconhecimento é um autoconhecimento voltado não para uma justificativa, mas sim para um desenvolvimento pessoal, né? Então, pouco a pouco a gente vai conhecendo mais os nossos temperamentos e também existem atividades que nós podemos fazer para poder moldar esse temperamento nosso. E aí são gestos concretos de fé. É um comprometimento em crescer, em virtude, né? No final, gente, o resultado é sempre o mesmo. O colérico vai ficar manso de coração, como o fleumático tem essa tendência de ser manso de coração. O melancólico ter a alegria do sanguíneo. Então, todos, né, os temperamentos, eles vão subindo em virtude. Todos de cada canto, subindo o monte até Deus. Então, fica aí o vídeo de hoje, a explicação sobre os 4 temperamentos e como nós podemos aplicar isso na nossa vida cristã. Espero ter esclarecido alguma coisa sobre isso e até amanhã.